Santa Maria Egipsíaca ou Santa Maria do Egito. É bom esconder o segredo de um rei, mas glorioso revelar e praticar as obras de Deus. Assim disse o arcanjo Rafael a Tobias quando o curou de sua cegueira. Na verdade, não guardar o segredo de um rei é um grande e perigoso risco, mas silenciar sobre as obras de Deus é uma grande perda para a alma. E eu, de São Safrônio, ao escrever a vida de Santa Maria do Egito, fico temeroso de esconder os feitos de Deus pelo silêncio. Lembrando da desventura do servo infiel que escondeu os talentos dados por Deus aqui na terra. Em Mateus 25, 18, 25. Estou seguro para contar a sagrada história a que tive acesso. E não pensem, continua São Safrônio, que ousei escrever alguma inverdade ou fato duvidoso sobre esta grande maravilha, que eu nunca minta sobre coisas santas. Se acontecer que pessoas ouçam, leiam esse relato e não acreditem, que o Senhor tenha piedade delas, porque, refletindo sobre a fraqueza da natureza humana, eles consideram impossível estas coisas maravilhosas que acontecerem com pessoas santas. Mas agora devemos iniciar o relato dessa incrível história que aconteceu em nossa geração. Havia um certo ancião em um dos mosteiros da Palestina, um padre de vida e palavras santas, que desde a infância foi criado no caminho e nos costumes monásticos. Este ancião chamava-se Zósimo. Em toda a sua vida ascética e em tudo mais ele aderiu à regra dada a ele pelos seus mestres. No que dizia respeito aos trabalhos espirituais, e a isso ele acrescentou por si mesmo mais trabalhos, a fim de sujeitar a carne à vontade do espírito. E ele não falhou no seu objetivo. Ele era tão renomado por sua vida espiritual que muitos vinham a ele dos mosteiros vizinhos e outros de bem longe. Durante sua vida, nunca deixou de estudar as divinas escrituras, seja descansando ou de pé, trabalhando ou comendo, se as migalhas que ele comia podiam ser chamadas alimento. Ele incessantemente e constantemente tinha um único objetivo: sempre cantar a Deus e praticar os ensinamentos das divinas escrituras. Zósimo costumava contar que desde que foi retirado do seio de sua mãe e foi entregue ao mosteiro, ele se submeteu ao treinamento ascético até a idade de 53 anos. Depois disso, ele começou a ser atormentado com o pensamento de que ele era perfeito em tudo e não necessitava de instrução alguma de ninguém, dizendo a si mesmo mentalmente: existirá algum monge na terra que pode ser útil a mim e mostrar-me um tipo de ascetismo que eu já não tenha realizado? Haverá algum homem no deserto que tenha me superado? Assim pensava o ancião, quando de repente um anjo lhe apareceu e lhe disse: Zósimo, você lutou valentemente tanto quanto esteja na capacidade humana. Valentemente você trilhou o caminho ascético, mas não há homem algum que tenha atingido a perfeição. Antes que você minta, batalhas são não conhecidas, maiores do que as suas, foram realizadas. Para que você conheça quantos outros caminhos levam à salvação, deixe sua terra natal,
como o patriarca Abraão, e vá para o mosteiro à margem do rio Jordão. Zósimo fez como lhe fora dito. Deixou o mosteiro no qual vivera desde a infância e foi para o rio Jordão. Finalmente, chegou à comunidade para onde Deus o enviara. Batendo à porta do mosteiro, disse ao monge porteiro quem ele era e este reportou ao abade. Sendo admitido à presença do abade, Zósimo fez a prostração usual e suas orações. Vendo que ele era um monge, o abade perguntou: De onde vens, irmão? E por que vieste a nós, pobre ancião? Zósimo replicou: Não há necessidade de dizer de onde eu vim, mas vim, pai, buscando ajuda espiritual, pois ouvi grandes maravilhas sobre sua habilidade em conduzir almas para Deus. Irmão, disse o abade, apenas Deus pode curar a enfermidade da alma. Que Ele ensine a ti e a nós seus divinos caminhos e nos conduza a todos. Mas já que é o amor de Cristo que te trouxe para visitar-nos, pobres anciãos, então fique conosco, se é por isso que tu vieste. Que o bom pastor, que te deu a vida pela nossa salvação, encha-nos a todos com a graça do Espírito Santo. Depois disso, Zósimo se inclinou diante do abade, pediu suas orações e bênção e ficou no mosteiro. Lá, ele conheceu anciãos zelosos, tanto na oração quanto na contemplação do Senhor. Eles cantavam incessantemente, permaneciam em oração toda a noite, o trabalho sempre em suas mãos e os salmos em seus lábios. Nunca uma palavra vã era ouvida entre eles. Nada sabiam sobre adquirir bens temporais ou dos cuidados da vida. Tinham apenas um desejo: ter seus corpos como cadáveres. Seu alimento constante era a palavra de Deus e mantinham seus corpos a pão e água apenas, tanto quanto seu amor a Deus lhe permitiam. Vendo isso, Zósimo ficou grandemente edificado e preparou-se para o combate que o esperava. Muitos dias se passaram e chegou o tempo quando todos os cristãos jejuam e se prepararam para adorar a divina paixão e ressurreição de Cristo. Os portões do mosteiro eram sempre fechados e se abriam apenas quando alguém da comunidade era enviado para alguma incumbência. Era um local deserto, onde nunca apareciam visitantes do mundo, sequer era conhecido deles. Havia uma regra no mosteiro que foi a razão pela qual Deus enviara Zósimo para lá. No início do grande jejum, no domingo do perdão, o padre celebrava a sagrada liturgia e todos participavam do sagrado corpo e sangue do Senhor. Depois da liturgia, eles iam ao refeitório e podiam comer um pouco de comida quaresmal. Em seguida, todos se reuniam na igreja e, depois de rezarem fervorosamente com prostrações, os anciãos se beijavam e pediam-se mutuamente perdão. E cada um fazia uma prostração diante do abade, pedia sua bênção e orações para o combate que iam enfrentar. Depois disso, os portões do mosteiro se abriram e, cantando: O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o defensor da minha vida. De quem terei medo? Que é no Salmo 26, 1. E o resto daquele salmo. Todos saíam para o deserto e atravessavam o rio Jordão. Apenas um ou dois irmãos permaneciam no mosteiro, não para guardar a propriedade, pois nada havia para ser roubado, mas para não deixar a igreja sem o divino ofício. Cada um levava consigo o quanto podia
ou desejava de alimento, de acordo com as necessidades do seu corpo. Um tomaria um pequeno pão, outros alguns figos, um outro algumas tâmaras ou trigo misturado em água. Alguns nada levavam, mas apenas seus corpos cobertos com trapos, e quando a natureza os forçava, se alimentavam de plantas que nasciam no deserto. Depois de atravessar o Jordão, eles se espalhavam em diferentes direções, longe um dos outros. E esta era a regra de vida que eles tinham e que todos observavam. Nenhum deveria falar com o outro, nem saber como o outro vivia ou jejuava. Se acontecesse de um avistar o outro, deveria esse se afastar para outra parte da região, vivendo só e sempre cantando a Deus, e na hora definida comer uma pequena porção de comida. Desse modo, passavam toda a quaresma e, geralmente, retornavam ao mosteiro uma semana antes da ressurreição de Cristo, no domingo de Ramos. Cada um retornava tendo apenas a sua própria consciência como testemunha de seu labor, e nenhum perguntava ao outro como ele passara seu tempo no deserto. Tais eram as regras no mosteiro. Cada um deles, enquanto no deserto, pelejava consigo mesmo diante do juiz da batalha, Deus, não buscando agradar a homens, nem jejuar diante dos olhos de todos. Pois o que é feito para agradar aos homens, ganhar elogios e honrarias, não é só inútil para quem o faz, mas muitas vezes é causa de grande castigo. Zósimo fez como os demais e foi para longe, bem longe no deserto, com o desejo secreto de encontrar algum pai que estivesse vivendo ali e que pudesse satisfazer sua sede e desejo de Deus. E vagou sem descanso, como se corresse para algum lugar definido. Já tinha andado por 20 dias, e quando veio a 6ª hora, ele parou e, voltando-se para o oriente, começou a cantar a 6ª hora e recitar as orações costumeiras. Ele costumava interromper sua jornada em determinados horários para descansar um pouco, para cantar salmos de pé e rezar de joelhos. Assim cantava, sem tirar os olhos dos céus, quando subitamente viu à direita da colina em que se encontrava algo semelhante a um corpo humano. No início, ele ficou confuso, pensando tratar-se de uma visão do demônio, e chegou a ter medo. Mas tendo feito o sinal da cruz e banido todo o medo, volveu o olhar naquela direção e, na verdade, viu algo deslizando na direção sul. A forma estava nua, a pele escura, como se queimada completamente pelo calor do sol. O cabelo, em sua cabeça, era branco como lã, e não comprido, indo somente até abaixo do pescoço. Zósimo ficou tão cheio de alegria ao perceber uma forma humana que correu atrás em perseguição, mas a forma fugiu dele. Ele a seguiu, contudo. Finalmente, quando estava próximo, a ponto de ser ouvido, ele gritou: "Por que tu foges de um homem velho e pecador? Escravo do Deus verdadeiro? Espere por mim, quem quer que sejas, em nome de Deus, eu te digo, pelo amor de Deus, pelo amor de quem você vive nesse deserto. Perdoa-me, pelo amor de Deus, mas não posso me voltar em sua direção e mostrar-me minha face, pai Zósimo, pois sou uma mulher e estou nua como vês, com as partes vergonhosas descobertas. Mas se pode satisfazer um desejo de uma pecadora, atira-me sua capa, de modo que eu possa cobrir o meu corpo e voltar-me para que possas abençoar-me."
Aqui, o pavor apoderou-se de Zósimo, pois ele ouviu ela chamá-lo pelo nome, mas compreendeu que ela não poderia ter feito isso sem conhecê-lo, sem que não possuísse uma clara evidência espiritual. Então, ele atendeu ao que ela pedia, retirou sua velha e gasta capa e atirou-lhe, afastando-se enquanto fazia isso. Ela pegou-o e cobriu pelo menos uma parte do seu corpo. Quando se voltou para Zósimo, disse: Por que desejastes, pai Zósimo, ver uma mulher pecadora? O que desejas ouvir ou aprender de mim? Tu que não te encolhestes diante de grandes obstáculos? Zósimo atirou-se ao chão, pediu-lhe a bênção. Ela igualmente se curvou diante dele e assim ficaram no chão, prostrados, pedindo a bênção um do outro. E apenas uma palavra poderia ser ouvida de ambos: Abençoe-me, abençoe-me. Depois de um tempo, a mulher disse a Zósimo: Pai Zósimo, és tu quem deves abençoar e rezar. Tu és dignificado com a ordem do sacerdócio, e por muitos anos tem estado diante do altar sagrado, oferecendo o sacrifício dos divinos mistérios. Isto deixou Zósimo apavorado. Finalmente, com lágrimas, ele disse a ela: Ó mãe, cheia do Espírito Santo, por teu modo de vida é evidente que vives com Deus e morrestes para o mundo. A graça te concedida é aparente, pois me chamastes pelo meu nome e soubestes que sou um sacerdote, embora nunca tenhas me visto antes. A graça é reconhecida não por uma ordem, mas pelos dons do Espírito. Então, conceda-me tua bênção pelo amor de Deus, pois necessito de suas preces. Então, cedendo ao desejo do ancião, ela disse: Abençoado é Deus, que zela pela salvação dos homens e de suas almas. Ao que Zósimo respondeu: Amém. Então, ambos se levantaram e ela disse: Por que vieste, homem de Deus, a mim, que sou tão pecadora? Por que desejas ver uma mulher nua e despida de toda a virtude? Embora eu saiba uma coisa, a graça do Espírito Santo trouxe-te a mim para prestares-me um serviço no tempo devido. Diga-me, Pai, como estão vivendo os cristãos e os reis? Como está sendo conduzida a igreja? Zósimo disse: Por suas preces, mãe, Cristo tem concedido paz duradoura a todos. Mas realize um pedido indigno de um velho homem para o mundo inteiro e ore por mim que sou pecador, de modo que o meu vaguear no deserto não seja infrutífero. Ela respondeu-lhe: Tu, que és um sacerdote, pai Zósimo, é que deves rezar por mim e para todos, pois este é o seu chamado. Como devemos todos ser obedientes, farei alegremente o que me pedes. E com essas palavras, ela se voltou para o oriente, e levantando seus olhos para o céu e estendendo suas mãos, começou a rezar num murmúrio. Não se podia ouvir palavras distintas, de modo que Zósimo não conseguiu entender coisa alguma do que ela dizia em suas preces. Enquanto isso, ele permanecia de pé, de acordo com sua própria palavra, palpitando, olhando para o chão, sem dizer nada. E ele jurou, chamando a Deus por testemunha, que quando finalmente, pensando que a prece se alongava muito, elevou seus olhos do chão, viu que ela permanecia elevada no solo, cerca de um braço de distância, e orava suspensa no ar. Quando ele viu isso, mais pavor se apoderou dele, e ele caiu no chão soluçando e repetindo várias vezes: Senhor, tenha compaixão. Senhor,
tenha compaixão. E assim, prostrado no chão, foi tentado por um pensamento. Isto é um espírito e talvez suas orações seja hipocrisia. Mas no mesmo instante, a mulher se voltou, elevou-o do solo e disse: Por que o pensamento te confunde, Pai, e te tenta a meu respeito? Como se eu fosse um espírito e uma fingidora na oração? Saiba, Santo Pai, que eu sou apenas uma mulher pecadora, embora guardada pelo santo batismo, e não sou um espírito, mas terra, cinza e carne apenas. Com essas palavras, ela se protegeu com o sinal da cruz em sua testa, olhos, boca e peito, dizendo: Defenda-nos Deus contra o maligno e de seus desígnios, pois feroz é sua batalha contra nós. Ouvindo e vendo isso, o ancião caiu no chão e, abraçando seus pés, disse entre lágrimas: Eu te suplico, pelo nome de Cristo nosso Deus, que nasceu de uma virgem, por cujo amor te despojastes, por cujo amor exauriste tua carne, não te escondas de teu servo. Quem és tu? De onde vens? E como vieste a este deserto? Diga-me tudo de modo que as maravilhas realizadas por Deus sejam conhecidas. Uma sabedoria escondida em um tesouro secreto. Qual proveito há neles? Diga-me tudo, eu te imploro. Não por vaidade ou por exibicionismo falarás, mas para revelar a verdade a mim, um pecador indigno. Creio em Deus, para quem vives e a quem serves. Acredito que Ele me conduziu a este deserto para mostrar-me seu caminho no que diz respeito a ti. Não está em nosso poder resistir aos planos de Deus. Se não fosse por vontade dele que tu e tua vida fossem conhecidas, Ele não teria permitido ver-te e não teria me concedido forças para empreender esta jornada. A um como eu, que nunca antes ousou deixar sua cela. Muito mais disse pai Zósimo. Mas a mulher ergueu-se e disse: Estou envergonhada, pai, de falar-te de minha desgraçada vida. Perdoe-me, por amor de Deus. Mas já que viste meu corpo nu, devo do mesmo modo desnudar minhas ações, de modo que saibas com tanta vergonha e obscenidade minha alma está cheia. Eu não corria por vaidade, como pensaste. Pois de que devo orgulhar-me? Eu, que fui um vaso escolhido pelo demônio? Mas quando eu começar minha história, correrás de mim como se uma serpente, pois seus ouvidos não suportarão a vileza de meus atos. Mas devo contar tudo sem esconder nada, apenas implorando antes a ti que rezes por mim, incessantemente, de modo que eu obtenha a misericórdia no dia do julgamento. O ancião chorou e a mulher iniciou sua história. Minha terra natal, Santo Pai. Irmão, irmã, deixa seu like aqui no vídeo, deixa o seu pedido de oração nos comentários. Este aqui é um canal de leitura e você pode divulgá-lo para outras pessoas. Compartilhe esse vídeo e depois no vídeo 3 temos o vídeo de introdução, que é bem curtinho. Esse vídeo aqui é o segundo. No vídeo 3 nós vamos dar continuidade na história. Deus te abençoe e viva Cristo Rei. Compartilhe esse vídeo.